Pronto. Estou gravando. Tem uma pergunta aqui, se os grupos vão poder ser determinados por vocês. E na semana passada eu disse que sim, eu tinha esquecido da dificuldade que é, né, nesse período aqui, de saber quem é quem, não sei o quê. Aí eu vou impor, então vai ser os mesmos grupos, né, por ordem alfabética, grupos de 5, porque realmente fica mais simples para mim. Então, lembrando que na primeira experiência, fizemos medidas, ok, de objetos com geometria simples para saber como apresentar o resultado dessas medidas. Então, calculando, então na apresentação a gente apresenta um valor médio, ok, desse comprimento, desse volume, da densidade, junto com o erro, né, associado. Sim, pode falar. Deixa eu ver aqui. Ok, quem quiser falar pode ir. Ok. Então, nesse daqui, então, como foi, tipo, se a gente tivesse realmente feito a prática, ok, presencial, teríamos medido com instrumentos como trena, paquímetro, micrômetro, ok? E balança, né, para massa, esses objetos. E o que a gente fez, eu apresentei fotos, né, dessas medidas e aí vocês fizeram um relatório. Então foi uma medida, ok? Não precisava medir 10 vezes o comprimento de uma mesa ou de uma barra, porque ela não está mexendo, não tem pouca chance de fazer muitos erros, ok? Agora, hoje, a gente vai medir o período de um pêndulo. Então, vocês podem imaginar, é um pêndulo simples, é uma corda amarrada num suporte, e essa corda tem um certo comprimento L. Então, aqui vocês podem ver nesse roteiro que o comprimento é 80 centímetros. Deixa eu ver aqui se eu coloco. Ok? Então, é 80 centímetros S que a gente vai fazer. Vocês vão ter comprimentos diferentes. E tem uma massa pendurada na extremidade dessa corda, ok? E a massa é suficientemente pequena, ok? Para que a gente possa desprezar a distribuição de massa dela e considerar que ela é pontual. E a gente tem um pêndulo simples e a gente então vai soltar com uma amplitude bastante pequena. Lembram que o oscilador harmônico, ok? Essa aproximação do oscilador harmônico para o pêndulo simples funciona para pequenas amplitudes, porque se a gente aumentar, porque na verdade não é um θ, né? θ sendo o ângulo aqui entre a posição vertical de equilíbrio, ok, e a posição da corda, quando ela oscila em torno dessa posição de equilíbrio. Então, na verdade, a dependência não é em θ, ela é em seno de θ. Então, para poder fazer a aproximação seno de θ aproximadamente igual a θ, ok? Então, a gente tem que ficar na aproximação das pequenas oscilações. Ficando nessa aproximação, a gente vai soltar o pêndulo, ok? Numa certa posição e deixar ele oscilar, ok? E com um cronômetro, ok? Vamos medir o período dele, ou seja, o tempo que ele leva para percorrer, ok? Fazer uma oscilação completa. Então, normalmente a gente usa, ok, de uma posição extrema para quando ele volta a essa posição extrema. Então, tem uma grande imprecisão ligada à escolha do momento que dispara o cronômetro e do momento em que para o cronômetro. Então, tem que fazer muitas medidas justamente para poder fazer o que a gente vai fazer hoje, um tratamento estatístico, porque dessa vez, certamente, se a gente fizer 10 medidas, as 10 não vão ser iguais, ok? Então, seria essa a experiência que teria que fazer.
E para diminuir também a imprecisão, ok, sobre esse período, o que a gente faz, na verdade, é deixar oscilar um certo número de vezes. Acho que está aconselhado aqui fazer 3, mas vamos dizer que você faz 10, deixa oscilar 10 vezes, você solta, ok? Vocês lembram que o período não depende da amplitude, então você solta numa amplitude permitindo essa aproximação, deixa oscilar uma vez, 2 vezes, 3, ok? Um certo número de vezes. Então, houve a imprecisão, ok, no início, quando disparou o cronômetro, mas aí depois realmente esse número é 1, 2, 1, 2, 3, 4 oscilações, e aí vai ter mais uma imprecisão no momento de parar o cronômetro, mas se você dividir esse tempo total, por exemplo, mediram 10t, ok? Então, dividindo por 10, ok, vocês já diminuíram bastante a imprecisão sobre o período, ok? Então, isso é uma das estratégias. E a outra é de fazer estatística, porque muitas vezes, ok, é isso que é necessário. Então, como que a gente vai fazer esse tratamento estatístico? O que temos aqui, eu vou voltar para o essa aqui é a apostila, então vocês têm que ler essa apostila, ok? Então, você tem o tratamento estatístico, então está descrito aqui por que a gente precisa fazer tratamento estatístico. Primeiro, lembrar que tem o problema da imprecisão, ok? Então, o número de algarismos significativos, apresentar um resultado, ok? Como um valor médio associado a um certo erro, ok? E aí, o tratamento estatístico, a gente vai considerar que a gente vai considerar uma distribuição normal, ok? Das medidas, ok? Então, a nossa medida aqui vai ser o quê? O que a gente vai colocar vai ser T, o período, em segundo, ok? Tem que ter a unidade aqui. E a gente, se fizesse muitas medidas, a gente teria, ok? Teria um período, o que aqui é chamado de XM, é o valor médio dessa medida. E aqui a gente tem XM menos sigma X. Então, esse aqui é o desvio padrão da medida. Então, o desvio padrão é esse daqui, ok? Que mede a dispersão dos resultados em torno desse valor médio. Então, a gente vai medir um certo valor bem menor, outros valores maiores, mas vocês vão medir mais desses valores aqui e mais, ok? Desse valor médio. E a gente, se fizesse muitas medidas, ok? Fazendo o que a gente chama de histograma, eu vou voltar a falar desse aqui, ok? A gente iria obter uma curva dessa, que é uma curva gaussiana, ok? Uma distribuição normal, ok? De probabilidade. Então, a gente tem que calcular essa média, ok? A média vocês sabem calcular, você faz a soma dos valores obtidos e você divide pelo número de médias, então isso aqui vai dar o valor médio. A gente vai fazer isso aqui. E aí, o que a gente precisa calcular também é esse desvio padrão, ok? Então, o desvio padrão, como vocês podem ver, o que a gente quer saber, ok, a curva é bastante simétrica, então a gente quer saber qual é a dispersão dos resultados em torno desse valor médio. Então, a gente vai calcular, ok? Por exemplo, obteve uma medida aqui, ok? Então, a gente vai fazer o cálculo, esse valor aqui menos o valor médio, ok? E aí a gente vai elevar ao quadrado, porque assim vai ser a mesma coisa, a gente não vai se preocupar se é um valor positivo, vai dizer, maior ou menor do que o valor médio. Então, esse valor aqui, né, você, por exemplo, deixa eu colocar aqui, você tem um X aqui que você mediu, ok? Então, você calcula essa distância, depois de ter cálculo, obviamente, você tem que ter todos os valores primeiro, calcula a média desses valores medidos, calcula a diferença desse valor ao valor médio e eleva ao quadrado. Então, x menos x é ao quadrado. Eu vou chamar de x1, é a primeira medida, ok? Eleva ao quadrado. Depois soma com a mesma coisa para o valor seguinte, etc, ok? E aí depois vocês podem ver que qual é a unidade desse desvio padrão que você está tentando medir,
obviamente que é a mesma unidade que a grandeza que vocês estão medindo. E aqui estou calculando ao quadrado, ok? Então, vocês vão dividir por... Aqui é n menos 1, ok? Não vou entrar no detalhe, é meio empírico isso aqui. E vocês vão, ok? Pegar a raiz desse aqui, ok? Para ter, então, a unidade desse desvio padrão vai ser o mesmo da grandeza que vocês estão medindo. A gente vai fazer isso com um exemplo verdadeiro, vamos dizer, ok? E aqui, o que a gente tem, eu vou passar rapidamente nessa apostila, porque a gente vai fazer a aplicação, ok? Aqui o que a gente está calculando, vocês podem ver que não é exatamente esse que eu escrevi lá, porque lá em cima eu coloquei n menos 1, ok? E aqui a gente tem n vezes n menos 1 no denominador, então esse sigma x, vocês podem notar aqui, se a gente, não é sigma x, é sigma x médio, ok? É diferente do desvio padrão que eu calculei lá em cima, ok? E ele é menor por um fator raiz de n, ok? Esse é o desvio padrão da média. Então, eu vou explicar um pouquinho no exemplo que a gente fizer, ok? Então, vocês vão ser grupos de, sei lá, 3 pessoas, ok? Na verdade, vai ser 5, mas o exemplo que eu vou tratar hoje tem 3 estudantes. Então, cada estudante vai medir 20 vezes o período, ok? Então, vai fazer uma tabela com 20 valores do período que ele mediu, e ele vai calcular esse desvio padrão que eu coloquei, cadê? Ah, não, é porque eu anotei em cima. Esse desvio padrão aqui, que a gente chama de desvio padrão da medida, ok? Xi, ou seja, a medida menos o valor médio, eleva ao quadrado e soma primeiro, segundo, etc., e divide o total. O n menos 1 pega a raiz e obtém o desvio padrão, ok? E aí o colega o dela, vai fazer também essa mesma medida, e aí não tem razão nenhuma para que o segundo estudante obtenha a mesma média, ok? Então, quer dizer que o resultado dele é pior? Não é, não. O terceiro também vai obter outra média, com o mesmo pêndulo, vai obter uma média ligeiramente diferente, obviamente. Então, a gente está interessado na média dessas médias, ok? Então, a gente vai fazer a média dessas médias, ok? E aí, o desvio padrão associado a essa média das médias, ok? Então, vai ser o que a gente chama de desvio padrão da média. E, normalmente, então, precisaria fazer muitas e muitas, muitas medidas, ok, para calcular isso aqui. Mas com essa expressão aqui, a gente vai usar esse mesmo número n de medidas totais que foram feitas, ok, para determinar, ok, o que seria esse desvio padrão da média. E ele é muito menor, ok, por um fator raiz de n, muito menor do que o desvio padrão. Vocês concordam da medida, né? Vocês concordam que quando vocês vão fazer uma medida, ok? Por exemplo, aqui vocês querem saber se o pêndulo, que tem um comprimento de 80 centímetros, vocês querem saber esse valor médio, e vocês não querem que a dispersão dos resultados seja muito grande. Tipo, o período é de 1,7 segundos, mais ou menos, sei lá, 0,5 segundos, ok? Isso é muito ruim. Então, vocês, a rigor, vocês queriam, né, uma distribuição muito, muito, muito estreita em torno, ok? Em torno desse valor médio, ou seja, vocês querem diminuir, na medida do possível, ok? Esse desvio padrão. Então, quando vocês vão fazer escrever o valor médio das médias, ok? Mais ou menos o desvio padrão da média. Então, ele vai ser muito menor por um fator 1 sobre raiz de n, é o que está escrito aqui. Sigma da média é igual a sigma da medida dividido por raiz de n. E aí você tem uma chance de melhorar a precisão da sua medida, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Eu acho que aqui, se eu precisar voltar, eu volto. Eu vou voltar agora ao roteiro, ok? Então, eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui para vocês uma tabela. E aí, vou colocar ela bem grande para que vocês possam visualizar bem. Não sei se dá para botar todos. Não, eu vou ter que diminuir um pouquinho.
Ok. Ainda não. Eu queria que vocês possam ver tudo. Ok, mais um pouquinho. Sorry. Colocando 250, acho que tá bom. Ok? Bom, vamos lá. Eu vou passar depois de... Aqui a gente está vendo o primeiro é 1,77 e o último 1,87, ok? Então, vocês podem ver aqui é a tabela, ok? Para esse comprimento de 80 centímetros, ok? Então, foi medido 20 vezes pelo aluno A, ok? Esse período aqui está mal feito aqui, ok? Então, eu tenho que colocar aqui T e aí colocar a unidade, né? É importante que a gente saiba qual é a unidade. Até 1,77 segundos, etc. Então, vocês podem ver que o valor, ok? Está em torno de uns 70, 80, ok? O estudante B mediu também 20 vezes e o estudante C também 20 vezes, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um histograma, ok? O histograma é essa curva de probabilidade que eu mostrei para vocês. É representar graficamente a distribuição de probabilidade, ou seja, por exemplo, o que a gente vai fazer precisa primeiro saber qual é o menor valor e qual é o maior valor, ok? Dessa distribuição. Eu acho que os dois aparecem aqui. Então, se alguém pode me dizer qual é o maior? Embaixo tem 87,778, não é esse? Então, qual é o menor de todos esses 60, ok? Valores aqui. Qual é o menor valor e qual é o maior? Eu preciso determinar a faixa, ok? De valores, ok? Não adianta eu fazer um gráfico onde tenha 0,05, ok? Porque está tudo em torno de certos valores. Então, qual é o mínimo, qual é o máximo? É muito importante para fazer o histograma. Então, vão lá olhando com cuidado e já me dizer qual é. O menor eu acho que é esse 1,69, não, 66, não, 64,64 e o maior Aqui, né? o maior eu acho que é esse 1,93 ou tem 1,94. Tem um 94, mas ok. É porque vocês podem ver que tem que olhar com muito cuidado. Então, muito bem. Então, se você tem o menor valor, é porque eu fiz antes, né? Então, eu sei. Mas aí é o maior, tá certo? Então, a gente vai determinar qual é a extensão dessa faixa de valores que a gente quer representar, ok? Eu vou... Então, aqui é 250. Eu vou voltar a o que eu tinha antes, ok? Então, a gente tem essas medidas e a gente determinou essa faixa, ok? Então, a gente vai precisar determinar o tamanho, o que eu chamo de caixas, ok? Porque vocês têm aqui, vocês vão fazer o histograma, vocês vão representar no eixo horizontal aqui, ok? O período em segundo, ok? Então, eu já falei que a gente tem aqui 1,64, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar 1,60, a gente não gosta desses números, ok? E aqui vou colocar, sei lá, 1,95, ok? Que é 94, maior. E aí, quantas... aqui não é uma função, ok? Eu vou acumular esses valores aqui em caixinhas. Então, eu preciso, se eu colocar duas, então eu vou, não vai ser muito bonito, ok? Se eu colocar duas, tudo que está aqui entre, então a metade dessa aqui e dessa aqui, então eu vou colocar parte dos valores aqui, parte dos valores aqui. Se eu colocar muitos, ok? Vai faltar os valores. Então, o que eu estou dizendo aqui, eu estou colocando aqui N, que é o número dessas caixas, entre 5 e 10. Então, não tem uma regra, vocês que têm que avaliar, tá certo?
Então, o que a gente faz, tá entendendo? Então, o que a gente quer é um certo número de caixas aqui para ter. Então, por exemplo, a gente vai ter, sei lá, um valor entre 1,60 e esse daqui, que ainda não calculei, né? Então, vou colocar uma aqui. Vocês sabem, né? Aqueles histogramas. Essa aqui é 1, tá certo? Aqui depois, na segunda caixa, tem, sei lá, 3, ok? Então, aqui seria 2 e aqui seria 3. Vocês estão entendendo o que a gente vai fazer? Então, a gente tem, para calcular, ok? Colocar esses valores aqui nessas caixas, a gente tem primeiro que calcular o tamanho das caixas, ok? Então, o que a gente faz, delta vai ser esse tamanho, ok? E a gente primeiro aqui, eu coloquei igual, mas é só para ter uma ideia. Então, a gente divide, ok? T máximo menos T mínimo, ok? Aqui vai ser 1,94 menos 1,64 também, eu acho, ok? E a gente vai dividir por um número razoável, ok? De caixas. Aí, como eu já fiz, ok? Para ir mais rápido, eu vou usar os valores que eu usei, tá certo? Mas não é exato, não é uma. Porque vocês podem decidir fazer, ok? Usar um N maior ou menor, ok? Deixa eu colocar aqui. Qual o valor com o qual eu trabalhei? Ok? Então, eu usei aqui. Bom, primeiro, você calcula aqui. Aí eu já coloquei, ok? Então, esse aqui dá 0,30, ok? E no denominador, eu coloquei 6, ok? Mas vocês podem colocar 5, 7, ok? Então, vocês podem ver que aqui vai ser 0,05, ok? Delta é igual a 0,05. Aqui foi legal porque a gente não gosta muito, se for 0,48, por exemplo, a gente ia arredondar para 0,05, ok? Porque para apresentar os resultados, ok? É melhor um número desse. A gente gosta de 2, de 5, de 1, ok? Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é fazer caixas com largura 0,05, começando de 1,60 aqui, tá certo? Então, aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser 1,65, aqui vai ser 1,70, aqui 1,75, 1,80, ok? 85, ó, nem fiz de propósito, mas ficou perfeito. 80 e 1,95. Então, eu vou conseguir colocar todos os meus dados, ok? Nessas caixinhas, tá ok? E aí, uma vez que tem essa aqui, vai fazer o que eu chamei aqui no roteiro, eu chamei de... então, essa aqui é o roteiro. Então, chamei de tabela H para histograma, né? Então, antes de fazer o histograma, faz a tabela do histograma. Então, vocês podem ver aqui que eu coloquei 7 caixas. Quantas caixas tem? Você vê aqui que eu coloquei N igual a 6, mas no final, quantas caixas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? São 7 caixas. Por quê? Porque eu dividi por... Ok. Então, vocês colocam aqui, é esse que eu fiz, né? Então, aquele resultado que eu mostrei, calculei com os valores aqui, T máximo menos T mínimo, dividir por, e podemos usar, então, realmente importante é se podemos, ok? Não tem uma regra, um teorema dizendo que você tem que usar esse valor, ok? Aí, uma vez que você determinou, ok? Esse delta, particularmente, então você completa a tabela do histograma, tá certo? Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui nessa tabela é que vocês podem ver aqui, coloquei valor incluído na caixa, valor excluído da caixa. Isso quer dizer o quê? Eu vou colocar aqui, por exemplo, então eu coloquei 1,70 e aqui tem 1,75, ok?
Então, se na minha tabela, então, exatamente o exemplo que tem aqui, se a minha tabela tiver o valor 1,70, ok? Eu vou colocar aonde? Eu vou colocar aqui, na caixinha antes ou na caixinha depois. Eu tenho que escolher, eu não posso colocar nas duas, ok? Então, tem que decidir se a gente faz alguma coisa, como aqui, valor incluído na caixa, que eu vou representar assim, ok? Então, esse 1,70, ele vai entrar nessa caixa, e aí, nesse caso, o valor final, ele não vai entrar nessa caixa, ele vai entrar na seguinte, tá certo? Foi a minha escolha. A gente pode também fazer o contrário, excluir esse primeiro e incluir o segundo, tá certo? Então, isso vai dar histogramas que vão ser diferentes, ok? Para o pequeno número de medidas que a gente faz, ok? Se a gente tivesse feito muitas medidas, vai reduzindo essas diferenças, mas, ok? Então, aqui eu escolhi isso, ok? Valor inicial da caixa incluído, valor final excluído, tá certo? Então, o problema é que aqui fica um pouquinho difícil. Então, a gente vai fazer juntos, por exemplo, a primeira caixa. Eu posso preencher aqui, né? Aqui o valor inicial vai ser 1,60, incluído, tá certo? E o valor final, 1,65 excluído. Aqui, 1,65, 1,70. 1,70, 1,75. É isso? É. Ok? Então, tudo isso é unidade de segundo, né? Para não precisar colocar aqui, ok? E o que chamo de frequência aqui é simplesmente dizer qual é o número de vezes, ok? Que valores entre 1,60 e 1,65, ok? Vão aparecer, ok? Nas medidas. Então, eu vou voltar aqui a essa. Acho que era 250, mas vou botar 240. Ok. E a gente vai fazer para uns primeiros, mas. Oxe, tem alguém esperando aqui. Ok, então deixem aqui. Ou a participação hoje é obrigatória, então tem poucos estudantes. Ok, então vocês lembram que a primeira caixa é 1,60 a 1,65, incluindo essa, excluindo essa. Okay? Então vamos lá, quantos valores tem aqui? A gente vai fazer para 1 e 2 e depois eu vou terminar de preencher a tabela. Professora, tem 1,64 aí. É, Então, só teria um, né? Então, 1,64. aqui só tem um, né? Aí vamos fazer para o segundo de 1,65 incluído até 1,70 excluído. São 5. São 5, né? Só para mostrar aqui, vamos lá percorrer, é 65 a 70. Então tem tem esse, esse daqui, tem esse daqui, esse daqui. Não, esse daqui não, era antes. 69. E pronto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok?
etc. Então, depois tem que fazer para as caixinhas seguintes. Então, eu vou lá colocar 5 para as duas primeiras, e eu vou terminar de preencher, ok, para... Ok. Então, a gente diz que aqui só tinha 1, ok? Aqui tinha 5, ok? E aí eu vou colocar aqui tem 13, aqui tem 17, 8, 12, e aqui tem 4, ok? Então, uma coisa muito importante quando vocês terminam de preencher a tabela é, como está escrito aqui em negrito, ok? Verifique que a soma de todas as frequências corresponde ao número total de medidas, né? Porque aí o total dessa aqui, você tem 1 aqui, mais 5 aqui, então o total deve dar 60 no nosso caso, né? Então, se você fizer aqui 1 mais 5, mais 3, mais 17, mais 8, mais 4, vocês devem achar 60, ok? Tem que verificar isso. Se não está assim, é porque vocês, se há mais, esqueceram uma, se é a menos, esqueceram uma, e se é a mais, é porque vocês colocaram uma, provavelmente, em duas. Professora, Você pode falar. eu não entendi muito bem o significado desse N. Você não poderia explicar novamente, por favor? O significado de quê? Do N que a senhora está utilizando lá em cima. O N, o número de caixas? Isso. No caso, é o intervalo que a pessoa vai escolher, Para ajudar a calcular o intervalo, porque você tem que dizer, você entende? Vamos construir o histograma e depois eu vou voltar a falar dessa aqui, tá certo? Porque quando a gente Tá constrói, certo. a gente vai entender melhor por que pode ser importante, ok? Então, o Tá certo. histograma, na experiência, você tem que usar papel milimetrado, ok? E aí, aqui a gente vai usar essa que está aqui, ok? Os participantes aqui. Tem gente querendo entrar. Ok. Então, lembram que a gente tinha... Então, aqui você tem o tamanho de cada um desses aqui é 1, tá certo? Então, aqui a gente... Lembram que a gente tinha entre 1,60 e 1,65. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior. Ok. Aí eu vou olhar aqui, tá certo? Então, aqui dá para ver que é 1,60, 65, 70, etc., até 1,95, ok? T segundo, ok? Muito importante colocar o que você está representando aqui e a unidade. E no eixo aqui, o que está representado é a frequência, ou seja, o número de vezes que... Então, você vai colocando os valores nas caixinhas. A gente diz que é entre 1 e 60. Lembram que é incluído, excluído. É assim, as nossas caixinhas, né? O valor 1,60 aparece aqui, 65 aqui. Então, aqui a gente tinha uma, aqui a gente tinha 5, 1, 2, 3, 4, 5. O seguinte é 13, então eu vou colocar aqui 11, 12, 13. Então, vai ser aqui, né? Deixa eu fazer isso aqui de uma maneira. Então, eu vou colocar aqui, não está muito bonito, não. Tá assim. Ok. Ok, 13. O seguinte é 17. Então, o que a gente tem aqui é isso, né? Depois 17. Depois 8. Ok. 12. Aí subiu.
ok? 12 aqui, e 12, ok? E depois 4, que já está aqui, tá? Então, esse é o histograma, ok? E aí, com essa mesma tabela de valores iniciais, vocês podem, obviamente, obter um histograma diferente, porque vocês escolheram um número diferente de caixas, ok? Então, por exemplo, se em vez de 7 a gente tivesse somente, sei lá, 5, então isso ia agrupar de uma maneira diferente os dados e ia dar um histograma diferente. Então, é nesse sentido que N aqui, ok, tem que ser, não pode ser muito grande, ok, porque aí vocês vão ter os valores muito separados, vai ter caixas, inclusive, que não vão ter nenhum, ok? E também não pode ser muito pequeno, se você colocar duas caixas aqui, tudo que está de um lado vai para cá, não vai ter muita informação. Então, vocês têm que, ok, colocar, como eu falei, entre 5 e 10 tá, normalmente está ok, tá certo? E aí, e também vocês levam isso em conta para que seja agradável, né? Como eu falei. Então, colocar aqui 1,63 até 1,68, pode fazer isso aqui, né? Mas, pode, na verdade, né? Então, tudo é permitido. Aqui eu gosto porque é bem aqui 0,05 entre cada, etc. E vocês podem ver que a gente obteve, com poucas medidas, porque 60 não é muito, ok? A gente começa a ver aparecer, ok? O jeitinho de uma curva, ok? A gente sabe que no final, se a gente aumentasse muito o número de medidas, seria uma gaussiana. Então, ela é pequena nas asas, ok? Vai a 0, aumenta, ok? E aí diminui. E o que a gente está esperando é que o valor médio que a gente vai calcular agora, ele esteja por aqui, né? Nessa parte aqui que é maior, o valor médio entre 1,75 e 1,80, porque é isso que o nosso histograma está dizendo, ok? Aí, obviamente, esse que estou fazendo bem manualmente, com poucos dados, mas para fazer manualmente são muitos, né? 60, você tem que olhar com cuidado e tudo. Esse aqui, quem vai fazer muito tratamento estatístico, ok? Vai no Excel e faz, ok? É muito mais rápido, ok? Eu não faço isso manualmente quando eu faço tratamento estatístico de qualquer coisa, né? Que eu preciso. Mas é bom fazer uma vez na vida, né? Para saber para sentir um pouquinho o que significa, ok? Ok. Então, vamos lá continuar. Ok, então a gente fez o histograma e agora o que a gente vai continuar no roteiro, ok? Isso é o que vocês vão... Esse problema. É bom tentar chegar no início da aula, porque estou sozinha, então entre dar aula e receber estudantes é complicado, né? Usando os dados da tabela 1, a tabela 1 é a dos dados, né, das medidas, ok? E sem se preocupar com a incerteza associada, por enquanto a gente vai calcular, ok? Calcule o período médio, ok? T médio, com uma barrinha em cima, de oscilação do pêndulo, usando os dados de cada aluno, ou seja, cada coluna, e segundo todas as medidas efetuadas pelo grupo, ok? Então, como é que a gente faz? Esse aqui eu não vou fazer, mas basicamente é o que vocês têm que fazer, só começando aqui. Eu vou colocar aqui TA. TA médio vai ser a média do aluno A, tá certo? Vai ser 1,77 mais 1,76 mais blá, 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 blá. E chegando aqui, mais o último é 1,87, ok? Aí soma tudo isso e divide pelo número de medidas e eu sei que tem 20, ok? Então, isso vai ser a média do aluno B. Aí faz a mesma coisa para o B com a coluna B e com o C com a coluna C, tá certo? E aí, no final, então eu vou escrever aqui esses resultados que eu já calculei, ok? Então, aqui eu tive 1,87
ok? Aqui 1,7975 e aqui 1,7760, ok? Vocês podem ver que nenhuma média, ok, é igual a nenhuma outra. Então, e é o mesmo pêndulo, ok? Então, isso já dá para entender como é que a gente vai calcular, ok? Um valor médio, e de fato, o valor médio vai ser a média essa média aqui, porque é a mesma coisa calcular a média desses três do que calcular a soma das três colunas, ok? Esses valores aqui, mais esses valores aqui, mais esses valores aqui, dividido por 60, ok? Que é uma relação linear. E aí, eu vou colocar aqui o valor que eu obtive para o grupo, ok? Que vai ser o que a gente vai chamar de valor, é esse valor que a gente vai adotar, ok? Não. 1,7865. On voit à peine ici de ce côté-là. On me voit à peine, je suis au bord là. Ok? Então, aqui está tudo ok. Eu coloquei aqui a unidade, segundo. Então, essa aqui é a tabela 2, ok? Valores médios das medidas para o período do pêndulo, ok? Tem essas duas colunas, porque poderia ter um quarto e um quinto eixo, mas para essa apresentação eu não quis fazer isso, ok? 3 já está bom. E aí, pronto, a gente tem o nosso valor médio, ok, do período. Certamente, a gente não vai apresentar ele com todos esses algarismos, ok? Mas, como eu falei, sem se preocupar com a incerteza associada. Por enquanto, a gente escreve assim, ok? Agora, a gente vai calcular, ok? O desvio padrão. Vocês lembram? O desvio padrão é a soma, ok? De todas as diferenças, ok? Dos valores medidos, ok? Menos esse valor médio que a gente calculou. E a gente vai usar como valor médio aqui esse do grupo, tá certo? Então, 1,77 menos 1,7865, ok? Você faz isso aqui e você divide por n menos 1, ok? De todo o grupo, ou seja, 60 menos 1 é 59. E aí você vai obter aqui um resultado, ok? Esse resultado também, ok? Eu vou escrever aqui, é 0,07. Aí eu vou colocar com todos os algarismos, né, da minha calculadora. E depois eu vou ver o que faz com isso. 382 segundos, ok? Isso é o desvio padrão da medida, né? Ok. Aqui o que a gente faz, ok? A gente tem, então tem que colocar nessa tabela 3 aqui, para o grupo, né? Então, eu vou colocar aqui 0,07 82, a unidade já está escrita aqui, ok? E por que aqui eu vou escrever, lembram que esse aqui é o valor, é o desvio padrão da medida, ok? E a gente vai comparar esse desvio padrão da medida com o erro do cronômetro, ok? Se a gente tiver um cronômetro que tem uma imprecisão maior do que esse desvio padrão, não faz sentido, ok? Usar esse desvio padrão, ok? Esse aqui está um pouquinho explicado na apostila, vão lendo, ok? Essa parte, que é... ok. 2, 2, 1, incerteza do instrumento vezes incerteza da medida. Então, tem um exemplo aqui que é dado com a medida de um objeto com uma trena, ok? Então, a trena tem uma imprecisão de meio milímetro, ok? Basicamente. Então, você vai comparar essa... Cadê? Aqui. Então, qual é o ΔT do cronômetro? O cronômetro que a gente usa é o do telefone, né? É a maioria, ok? O cronômetro do telefone. Se vocês olham, alguém pode olhar e me dizer qual é essa
essa precisão do cronômetro de vocês? Ele diz o que? Ele é precisão segundo, décimo de segundo, centésimo de segundo, milésimo de segundo, é o quê? Se ninguém falar, eu não vou dizer também não. Então, essa parte vocês vão ter que procurar na hora de fazer o... Eles estão falando no chat aí. Desculpa. Centésimo de segundo, professora. Centésimo de segundo, ou seja, você tem o tempo em segundo. Bom, de uma certa maneira, vocês puderam ver isso aqui, porque na tabela que eu mostrei aqui, ok? Por que aqui está com 2 casas decimais? É porque é isso que o cronômetro dá, né? Então, segundo, décimo de segundo, centésimo de segundo. Então, meu cronômetro é assim, a maioria é, né? Então, é centésimo de segundo. Então, desculpa, porque eu não vejo a janelinha do chat aqui. Ok, então, qual é a incerteza aqui do instrumento em segundo? Então, é 0,01, né? Segundo, como está escrito aqui. Então, a gente verifica que o nosso desvio padrão aqui, ele é maior, ok? 0,07 comparado a 0,01. Então, a gente vai poder continuar a usar esse sigma, ok? E a gente vai poder, então, melhorar a apresentação da medida com fazendo mais medidas, ok? Então, se a gente pudesse fazer 100, 1000, ok? E cada vez que a gente aumenta o número de medidas, ok? A gente melhora um pouquinho, mas aí a gente acrescenta termos no numerador também, né? Porque você vai fazer mais medidas. E aí você divide por um número maior, mas você vai melhorar muito o desvio padrão da média, porque vai ser esse mesmo numerador, mas esse daqui você vai ainda por cima dividir por raiz de 60, ok? Então, cada vez que você, por exemplo, multiplica por 4, ok? O seu número de medidas você multiplica por 2, ok? Ou seja, diminuir, ela fica mais estreita com o fator 2, ok? Então, é esse que vocês querem. Então, a gente vai apresentar, então, o resultado como aquele valor médio que a gente calculou, que era 1,70 e pouco, a gente vai encontrar, e vai usar agora o desvio padrão da média, que a gente vai calcular a partir desse aqui, tá certo? Se ele fosse menor do que isso aqui, do que o ΔT do cronômetro, a gente iria apresentar com esse 0,01 do cronômetro, ok? Que não faz sentido apresentar, você não pode apresentar um resultado, ok? Com uma precisão que seja, no final, ok? O desvio padrão da média vai ser menor, né? Mas o da medida não pode ser menor do que, ok? Para cada medida você tem essa incerteza de 0,01, então você não pode ter um desvio padrão da medida que seja menor do que isso. Ok, então vamos calcular aqui o desvio padrão da média, ok? Então, vamos lá. Tabela 4. Então, aqui, sigma n é o desvio padrão da média, que é igual a sigma, o desvio padrão da medida, dividido por raiz de n. Então, a gente tinha aqui 0,07. Eu vou recolocar tudo, né? 382. Eu vou dividir por raiz de 60 segundos, ok? A gente calcula e vai obter que é 0. Aqui eu obtive 0,00. Ok, estou colocando com tudo. Aqui não tem unidade, eu esqueci, então tem que colocar. Ok? E agora que eu calculei esse aqui, eu vou usar essa grandeza aqui, ou seja, esse valor que eu calculei,
como indicador da precisão da minha medida, tá certo? Só que vocês lembram, então vai aparecer aqui mais ou menos, vocês lembram que essa parte aqui deve aparecer com um algarismo significativo. Então, eu vou arredondar esse número aqui para um algarismo significativo, ou seja, vou parar aqui, arredondar, então vai ser isso. 0,009, ok? E então aqui eu tinha 1, lembram qual era o valor que a gente tinha obtido? 1,7865. Eu vou colocar aqui por inteiro, mas eu não vou deixar assim porque esse algarismo aqui, ele me dá a posição do algarismo duvidoso no valor médio, né? Então, ele está na terceira casa decimal, que é milésimo de segundo. 1, 2, 3. Então, eu vou arredondar aqui esse 5, ok? Vamos dizer que não tem mais nada depois dele, eu simplesmente vou tirar, ok? E deixar com esse valor de 1,786, desculpa, ok? Então, aqui está o valor do meu período desse pêndulo de 80 centímetros, ok? Apresentado com a incerteza, ok? Eu quero voltar, então, 1,786. Eu vou voltar aqui ao histograma. 1,786, onde está? Está aqui, né? Então, é uma das coisas que é pedida no relatório, e prestem atenção daqui, é indicar nesse histograma. Então, a gente não precisa chegar no final. Já quando vocês calculam essa média aqui, vocês podem ir no histograma e mostrar em qual das caixinhas. Então, ele está, né? Então, acontece aqui que ele realmente está aqui, né? O valor médio está realmente nessa parte maior, que vocês lembram que a gaussiana, ok? Se tiver... Ah, não é no... É aqui, desculpa. Professora? Sim, pode falar. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é em relação a essa parte do gráfico. Ela é obrigatoriamente ser feita no milimetrado, é? Não, não. Não, milimetrado, não, mas pode ser um papel. Eu quero que seja feito... pode ser um papel... só terminar, voltar aqui, eu achei a curva, ok? Mostrar que para um número grande, quando você realmente... o seu histograma tende para uma curva gaussiana, ok? O valor médio, ok? O valor aqui do máximo, ok? Voltando à sua pergunta, milimetrado não precisa ser, mas pelo menos um papel quadradinho, né? Certo. Bom, eu estou A outra dúvida é em relação às casas decimais que a senhora está utilizando. Tem uma regra para essa quantidade de casas decimais antes de fazer o arredondamento? Não, aqui só arredondei agora no final, né? Sim, sim. Então, antes de fazer o arredondamento, a senhora está utilizando uma certa quantidade de casas decimais. Eu queria saber se tem alguma regra para a utilização dessa quantidade. Não, a rigor, aqui vocês podem ver que tudo que eu coloquei aqui é provavelmente porque estava na minha calculadora. Então, vocês não se preocupam com isso antes de chegar ao final e aí vai arredondar aqui chegando no final. Certo, então eu coloco a quantidade de casas decimais que eu estou utilizando na calculadora, é isso? É, Certo, que não obrigado. faz sentido nenhum, tá certo? Mas então a ideia é ficar com mais do que eu acho que na verdade na minha calculadora tem mais do que isso, né? Mas Ok. ok? Então, realmente, para chamar a sua atenção sobre essa parte final, que aí é importante, ok? Sim, sim, entendi. Obrigado. Ok, a última parte aqui eu não vou fazer, vocês vão fazer, ok? Uma vez que tem... Eita. Uma vez que tem aqui.
que tem esse resultado aqui, ok? Então, vocês vão fazer uma aplicação. A aplicação, ok, do pêndulo, ok, é calcular, por exemplo, o valor da aceleração da gravidade, né? Então, na verdade, você tem uma relação entre o período, o comprimento do pêndulo, né, do fio, e a aceleração da gravidade, a aceleração local, o valor local da aceleração da gravidade, ok? Então, o pêndulo ele foi muito tempo usado nos relógios, né? Então, era ajustado, sempre tem que calibrar, ok? Tendo um G que é constante, ok? E aí um certo comprimento de pêndulo, ok? Que era desse balanço aqui, ok? Do relógio. Então, ajustava-se o L, na verdade, né? Para ter um período tal que você, ok? Fazia girar, ok? Um mecanismo, ok? Para ter a hora, ok? Aqui o que a gente faz, a gente mediu o período, mediu isso que vocês iam fazer, né, com uma trena, mediu o comprimento do fio, ok? Ou seja, da extremidade até o centro de massa, daquela massinha que tem na extremidade, ok? E aí, medindo com uma trena, ok? A trena, ela é milimetrada, então a menor divisão é 1 milímetro e a gente associa, ok, um ΔL de meio milímetro, ok? É isso que eu coloquei aqui. Então, L mais ou menos ΔL, então, em metros, dá isso, 0,80, ok? 0,0. Aqui você tem meio milímetro e a posição desse algarismo aqui dá a posição do duvidoso. Então, aqui está 4 algarismos significativos, ok? No comprimento, ok? O T, mais ou menos delta T, a gente acabou de calcular, né? Então, vai ser 1,786, se eu me lembro bem, e aqui 0,009, é isso? Ok? E aí, no final, vocês têm que calcular G e o erro associado, tá certo? Como é que vocês vão fazer isso aqui? A partir dessa relação aqui, aí vocês vão escrever G, ok? G, o valor médio vai ser vou escrever aqui, né? 4π ao quadrado L sobre, e aí vou colocar L médio sobre T médio ao quadrado, ok? Então, vocês vão calcular isso aqui a partir, ok? L é 0, ok? Metros. E esse daqui é 1,786 segundos, ok? Aí calcula o G, obtém um valor aqui. E aqui, depois, dá um pouquinho mais de trabalho, tem que calcular, vocês lembram da propagação de erros. Como ter uma incerteza associada à medida do comprimento, à medida do período, obviamente que vai ter uma incerteza associada ao valor de G, tá certo? Como é que vocês calculam isso aqui? Aí tem que voltar na apostila da primeira prática, com a propagação de erros. Eu abri ela aqui, tá certo? Teoria de medidas e erros. E no final tem a parte de propagação de erros, ok? Com casos, ok? A rigor, vocês são capazes, a partir desse daqui, né? Desse daqui, na verdade. Ok? A expressão que a gente usa é esse daqui, ok? Mas aí a gente fez vários exemplos, ok? Adição não é uma adição no nosso caso, também não é uma subtração, é uma multiplicação, mas tem. Então vamos lá no caso mais geral, também não é uma combinação linear, é mais isso aqui, né? Potências, ok? Então é esse caso aqui, né? Que você tem uma constante multiplicando, aqui a gente tem duas variáveis, ok? Uma elevada à potência P, outra potência Q. Então deixa eu escrever aqui, ok? Só para iniciar aqui. Então a gente tem aqui G, ok? Que vai ser igual, aí é K. Então a nossa primeira variável, por exemplo, é o comprimento, a potência P, ok? E a segunda aqui é o tempo, a potência Q. E a gente tem que K é igual a 4π ao quadrado, ok? E a gente tem que P é igual
a 1, né? L aqui é a potência 1, e Q é igual a menos 2, ok? Então, é só usar a expressão aqui, final, que é essa, ok? ΔG sobre G, aí usa essa aqui e calcula o ΔG, ok? Bota aqui com esse ΔG com um logaritmo significativo e onde ele estiver, então você arredonda o valor que vocês encontraram aqui, ok? E depois faz uma comparação, ok, do erro percentual, ok, entre esse valor medido, ok, e o adotado como referência no Equador, que é 9,78 metros por segundo. Então faz G, que vocês encontraram, menos 9,78, divide por 9,78 e dá o erro percentual, ok? Então, dá um erro relativo. Pronto, então é isso o que vocês vão ter que fazer. Sim, pode falar. O pi é para usar 3,14 mesmo? Ou Pode tem que usar. usar mais casas decimais? Não, pode usar. Eu uso sempre, na calculadora de vocês tem pi, né? Então, eu uso o pi da calculadora. Ah, certo, beleza. Sempre uso o pi da calculadora. Então, realmente... Mas é bom lembrar que é 3,14. Eu tinha esquecido. Outra dúvida foi que perguntaram no chat se o gráfico pode ser feito com algum software de plotter. Algum software matemático, na verdade. Marcos, qu'est-ce que tu dis de ça? Ils peuvent faire l'histogramme sur, avec un... Il vaut mieux qu'ils ça. Il faut faire manuellement. Et après, s'ils veulent présenter ça en plus, Ok, então, respondendo aqui a pergunta de... Sim, do histograma. Do histograma, então, a ideia é que se vocês querem fazer também um bonitinho no programa gráfico, como eu acho que é bom saber fazer, né? Porque esse tratamento estatístico, ok? De medidas ou de qualquer coisa, é normalmente uma coisa que vocês vão precisar fazer, ok? Ainda na sua vida de estudante e profissional, ok? Então, a estatística é muito importante, mas a ideia dessa prática é fazer a mão, tá certo? Então, vocês têm que apresentar o cálculo, eu quero ver o cálculo, né, de como vocês calculam o desvio padrão, ok? Vocês não precisam escrever 1,77, todos os números, ok? Mas tem que fazer, calcular isso aqui, e aí fazer um histograma no papel. Então, vocês podem pegar um papel que permita fazer isso de uma maneira decente, ok? Eu não quero... será que eu posso share aqui? Eu acho que sim. Eu não queria... Deixa eu ver aqui. Ok? Falando do histograma, um gráfico, de uma maneira geral, tem que fazer isso com cuidado, ok? Engenheiro, ok? A imagem que a gente tem do engenheiro é aquele, né, das antigas que tinham aquelas réguas, né, bem específicas de cálculo e não sei o quê. E aí faz as coisas, ok? Ângulo reto, faz as coisas. Então, eu não quero histograma desse tipo, assim, de qualquer jeito, tá entendendo?
Então, tem que ter um papel que seja quadriculado, um mínimo, ok? E fazer à mão o primeiro, o segundo, essas coisas, ok? E aí, se vocês querem mostrar também, ok? Que usaram, sabem usar uma planilha, vocês podem também. Mas eu quero uma foto de um histograma manual, tá certo? E essa aqui, ok? Eu tô tendo o cuidado de fazer isso retinho, né? Então, usem a régua, tá ok? Outras perguntas? Que som? Tá mudo. Ah, desculpa. Ixi. Não, agora tá. Ah, tá certo. Aí eu tinha. Vocês estavam me ouvindo, ok? Então, essa parte vocês ouviram. Ok. Então, mais perguntas? Não sei se eu respondi a todas do chat. Eu vou enviar. Então, o que eu vou fazer? Esse roteiro que a gente preparou hoje. Então, vai ser o mesmo que vocês vão receber, então, um por grupo. Qual vai ser a diferença de um grupo por grupo? É que vai ser comprimentos diferentes, ok? E as tabelas, obviamente, de valores vão ser diferentes, ok? Mesmo se vocês são 5 em cada grupo, eu acho que vai ser colunas, 3 colunas, ok? Para não ficar muito pesado, ok? A ideia é realmente entender como fazer. Então, os histogramas não vão ser, eventualmente, podem ser bastante feios, ok? Mas não se preocupem com isso, porque realmente 60 medidas é muito pouco, tá certo? E é isso, né? Então, vocês vão ter até... Então, segunda-feira, vocês podem usar esse horário da aula para fazer, ok? Se reunir em grupo, se trabalhar. Eu queria receber até... Eu tenho que ver o calendário, né? Deixa eu ver aqui.